Olá pessoal do canal Leituras Obrigatórias. Bom, vou falar hoje aqui de como foi a história do romance Úrsula, de como acharam esse romance Úrsula da Maria Firmina dos Reis, autora maranhense. Lembrando que a URG está pedindo na lista das leituras obrigatórias esse livro, tem a videoaula sobre ele aí, mas vou mostrar um pouquinho como foi essa história. E as informações desse meu vídeo aqui, elas foram tiradas de um blog muito completo e legal chamado A Arte Literária. E o endereço desse blog, o link desse blog, né, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E esse blog é do escritor Sérgio Barcelos Ximenes, que acaba falando sobre literatura brasileira, literatura em geral. Muito bom, muito legal, muito completo esse blog aqui do nosso Sérgio Barcelos Ximenes. Eu recomendo então aí. Bom, o que acontece? Em 1857 é um ano importante para o romance Úrsula, já que vai ser a primeira campanha de subscrição do livro. Então, qual é o detalhe? O livro Úrsula, lembrando, já está pronto desde 1857. Só que no Brasil não tinha editoras e tudo mais, tinha livrarias. Até uma das grandes conhecidas no Brasil era a livraria Garnier, mas ela estava lá no Rio de Janeiro, onde o Machado de Assis publicou todas as suas obras, né? Mas está lá no Rio de Janeiro, não no Maranhão. Então, o que os autores faziam para, digamos, ter o livro publicado? Eles procuravam tipografias. E para isso tinha um processo, que era o processo de subscrição, que era um processo de captar dinheiro, digamos assim, a partir dos próprios leitores, que vai financiando e depois vão receber, digamos, um exemplar. Se formos olhar, né, até hoje isso existe na internet, esse tipo de financiamento. Mas em 1857, essa captação de recursos para o romance Úrsula, ele meio que falha, e aí não é lançado. E aí no finalzinho de 57, tem um jornal maranhense chamado A Imprensa, que vai fazer a primeira resenha desse romance, o romance Úrsula. Tem aqui o título Prospecto, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, né? Na verdade, ele diz, né, que é um romance brasileiro, ali no comecinho, ó, que o romance brasileiro que se vai dar ao prelo sob a denominação de Úrsula é todo filho da imaginação da autora, uma jovem maranhense. Reparem que não diz o nome dela, né, porque ela não vai revelar no primeiro, vai assinar com um pseudônimo chamado Uma Maranhense. E aí diz, né, soltando as asas à sua imaginação, estreia sua carreira literária. Diz que é um livro também ali, né, de imaginação, os personagens extraídos da mente dela. E algo importante, né, que ela preferiu, diz ali, né, tecer os fios do seu romance melhor que nos salões dourados da corte, nos amenos campos e nas gratas matas do seu país. Ou seja, aquela ideia de fugir do cenário comum à época, né, que era a corte, o Rio de Janeiro, para colocar o quê? O campo, a mata do norte, né? E como, por exemplo, vai ter em 72 o romance Inocência, do Visconde de Toné. Aí também a resenha vai falando sobre a personagem Úrsula, né, que é a donzela das solidões do norte, né, aquela guria ingênua, pura, uma guria constante, ela não é volúvel, né, porque ela conserva essa pureza aí. Também fala dos personagens, né, o Tancredo, que é o grande herói ali, né, com quem a Úrsula vai ter um romance, o Comendador Fernando, vilão, o invejoso. Aí fala dos escravos também, né, que é o Túlio e a Susana, que representam a questão, o drama do escravo. E aí no final, né, se vocês olharem ali, né, ó, subscreve-se para esta obra na tipografia do Progresso, né, do Observador, do Diário, né, e do Publicador. O publicador é a Maria Firmina, que não aparece o nome, né, mas aparece a maranhense ali, né, e tem o preço por cada exemplar brochado ali, né, e reparem que não está à venda ainda, né, mas está nessa fase de captação de recursos aí em 57. Mas falhou. Bom, então aqui a gente tem a capa original do livro, mas detalhe, ó, se vocês olharem ali embaixo onde está a flecha ali, ó, sai o ano de 1859, mas não é nesse ano que sai um ano depois, em 1860. Então, de 57, dessa primeira campanha de subscrição que falha até a segunda de 1860, já vão lá 3 anos, digamos, de silêncio, né? E aí vem 1860, segunda campanha de subscrição, que aí ela é bem sucedida, certo? Bom, e aí em fevereiro de 60, o jornal A Imprensa ele anuncia exatamente, né, essa nova campanha de subscrição para a publicação do Úrsula. E aí tem até, né, uma segunda resenha que vai vir, que é bem mais favorável agora, né, mais positiva, digamos, né. Então cuidar que o verdadeiro ano de lançamento da Úrsula é 1860 e não 59.
como está impresso, inclusive, na folha de rosto aqui da primeira edição do livro, né? Então, até porque não tem nenhum anúncio nem resenha do livro em 59. E aí ao lado aqui, reparem da capa, tem o primeiro anúncio que saiu no jornal A Imprensa, em fevereiro de 1860. E repare que ali no anúncio tem uma frase que diz, ó, assina-se nesta tipografia. Ou seja, isso indica que o livro ainda não havia sido impresso, certo? Bom, aí nós temos aqui a segunda resenha, ela é de agosto de 1860. Acaba dizendo ali, né, nova publicação, acaba de sair dos prelos do Progresso, o romance original Úrsula, né, num formato bonito, elegante. É a primeira tentativa de uma comprovinciana, a senhora Maria Firmina dos Reis. Reparem que dizem o nome dela aqui, revelam, né, professora de Guimarães, fala da profissão, professora, e para a tentativa de estreia, digamos, né, ela vai muito bem, né, inicia bem essa carreira de romancista, e por isso pedimos desculpa de vir imprudentemente denunciar o seu nome, que com tanto empenho e modéstia trata de ocultar. Reparem, né, ela queria ocultar o nome, mas aqui o jornal acaba revelando que é Maria Firmina dos Reis. Aí fala das descrições todas sobre a natureza, essa coisa do campo aí, da mata, né. Aí vem uma crítica um tanto negativa, ó, alguma incorreção de estilo, um ou outro tipo incompletamente desenvolvido, aquela questão toda de não ter uma análise psicológica, são os personagens muito planos, muito simples, quem é vilão, quem é bonzinho, né? São defeitos próprios de quem começa, ou seja, uma mulher que está se iniciando, né? E principalmente uma senhora que não tem estudos completos, que vive retirada em uma vila, longe do trato e das conversações, como ela própria mesma acaba dizendo isso no prefácio do livro, né, que é um romance de mulher, um romance acanhado, de uma mulher sem essa educação, por exemplo, que havia, se a gente comparar em romances anteriores, a Moreninha do Macedo. O Macedo era médico formado, Memórias de um Sargento de Milícias, o Manuel Antônio de Almeida era médico também, o Alencar, ele era advogado, então temos toda essa questão aí, né? Bom, então essa segunda resenha é mais positiva, apesar de já ter uma crítica ali, né? Mais negativa também. E aqui em agosto de 60 nós temos, ao que tudo indica, né, a publicação do romance Úrsula. Tem mais uns 3 anúncios no mesmo jornal, mas só aí em 1º de agosto de 60 se lê que ele está à venda, né? Reparem ali, né? Vende-se, no anúncio de baixo, vende-se nesta tipografia este excelente romance. Reparem, né? Sai o nome do livro, ó, acaba de sair dos prelos da tipografia do Progresso, né? Úrsula, romance original por uma maranhense. Reparem que aqui também, né, não tem a revelação do nome, só o chamado pseudônimo de uma maranhense, certo? Diz quantas páginas, o valor, enfim, a tipografia e tudo mais. Bom, então está lançado aí, em 1860 o lançamento. Bom, aí a gente vai tendo mais resenhas, mais comentários, né? Ali no noticiário diz, né, que com o título Úrsula, publicou a senhora Dona Maria Firmina dos Reis. Reparem que dá o nome dela, um romance nitidamente impresso, que se acha à venda na tipografia do Progresso. E aí convida, né, para ler a obra, uma obra original maranhense. E olha só, já tem ali o detalhe, né, conquanto não seja perfeita, revela talento na autora, né? E aquela ideia de que ela pode, sim, no futuro produzir trabalhos de maior mérito, né? E aí fala também, né, de algumas cenas tocantes, como diz ali, né, as da escravidão, mas qual é o pecado que aponta ali, né? Que tanto pecam pelo modo abreviado com que são descritas. Realmente quem está lendo sabe, né? Que ali onde ela causa o maior impacto, que é o capítulo 9, a Preta Susana, ele é muito rápido, digamos assim, né? Mas tem uma visão muito legal. O Navio Negreiro talvez é um poema bem menor, causa mais impacto, né? Mas temos aqui o drama da escravidão, sim, né? Com o Antero, com a Susana, com o Túlio, né? E aí, de novo, pede para ela não desanimar, que ela é uma estreante, que o futuro vai dar uma grande obra dela, né? E do lado ali, de novo, né? Ó, acha-se à venda na tipografia do Progresso, esse romance original brasileiro e tudo mais, da Maria Firmina, professora pública.
enfim, diz assim, né? Então, e reparem que sempre fazem menção ao fato de ela ser professora. Bom, aí, 13 de maio de 1861, já tem um ano de lançamento do livro, e vem uma resenha bem favorável, dizendo assim, ó, raro é ver o belo sexo, a questão feminina, né, entregar-se a trabalhos de espírito, e digamos, né, e propor-se aos afãs das lides literárias. Se é, pois, coisa peregrina ver na Europa ou na América do Norte uma mulher que, rompendo o círculo de ferro traçado pela educação acanhada que lhe damos, nós os homens, e indo por diante de preconceitos, apresentar-se ao mundo da literatura. Então é isso que está sendo colocado ali, né? Então é uma mulher de um talento, com imaginação, e reitera que ela não tem quase educação literária, enfim, né? Professor de português, e que revelou já um grande talento literário. Então aqui é bem positiva essa crítica aqui dela de 61. Bom, aí de 60 a 62, nós temos aqui uns 50 anúncios que saem do romance, mas aí nós temos um grande problema, né? Que acontece após esses anúncios, após 62, que vai ser aquele período, o primeiro grande período de obscurantismo da obra Úrsula. Porque, se formos ver, né, depois de 62, só tem 5 citações do romance Úrsula no século XIX, depois de 62. E depois, digamos assim, do século XX até a década de 1970, só vieram 9 menções sobre a Maria Firmina dos Reis. Isso tudo, assim, digamos, em anos esparsos, e em publicações que nós sabemos, né, muito direcionadas assim ao mundo acadêmico, não é qualquer um que vai ler um livro direcionado ao mundo acadêmico. Então não é um livro comercial. Então de 1860 até 1975, ou seja, durante 115 anos, o livro não foi basicamente conhecido no Brasil. 115 anos de obscurantismo, digamos assim, né? E aí a pergunta é, tá, e como é que foi essa redescoberta da Úrsula, né, do romance? Essa redescoberta se deu entre 67 e 69, entre 1967 e 1969, ou seja, 107, 108, 109 anos depois do lançamento. E quem descobriu foi um intelectual paraibano chamado Horácio de Almeida, já falecido em 1983. Ele foi também um dos fundadores da Academia Paraibana de Letras. E como é que ele achou o romance Úrsula? Ele estava procurando livro antigo, assim, como vai num sebo procurar alguma coisa, né? E foi num sebo do Rio de Janeiro. E aí ele achou o romance Úrsula. Ele mesmo está escrevendo aqui, ó. Faz coisa de 6 ou 8 anos, ou seja, isso aí que ele está querendo dizer, entre 67 e 69. Comprei um lote de livros, entre os quais vinha uma pequena brochura que me despertou a atenção. A bem dizer, foi por causa dessa brochura que adquiri os livros em apreço. A folha de rosto assim dizia, ou seja, o que dizia a capa? Úrsula, romance original brasileiro, por uma maranhense, São Luís, na tipografia do Progresso, Rua Santana, 49, 1859, ou seja, como está na capa original, né? Ele vai dizer, o livro não trazia assinatura alguma. Então o que ele vai fazer? Ele vai consultar dicionários para ver, né? Enfim, quem é que publicou isso aí. Só que nenhum me revelou quem fosse essa autora intitulada Uma Maranhense. E aí ele pensa no Sacramento Blake, né? Que tinha feito um dicionário bibliográfico brasileiro, e ele era dividido pelos estados da federação, né? E percorrendo a relação dos escritores maranhenses, encontrei Maria Firmina dos Reis, que Sacramento Blake apresentava como autora do romance Úrsula. Ou seja, como ele está dizendo, estava decifrado exatamente, né, o enigma. Quem é uma maranhense? É a Maria Firmina dos Reis. Mas o livro continuou sem leitura. Por quê? Porque só tem uma edição que está na mão dele, né, do Horácio de Almeida, né? E aí o Horácio começa a fazer uma grande pergunta, né? Qual é a pergunta? Cogitava de saber qual é o primeiro romance escrito no Brasil por uma mulher. E as investigações feitas me levaram ao romance Úrsula de Maria Firmina dos Reis, dada a estampa de 1859, certo? Bom, então aqui, né, nós temos essa ideia do Horácio de Almeida, né, procurar não só saber de quem é o livro, mas a pergunta é, bom, se é uma maranhense, quem foi a nossa primeira romancista? Porque até então a gente sabia quem é que foi o primeiro romance brasileiro tido
perfeito, digamos assim, que é a Moreninha, de 1844, do Joaquim Manuel de Macedo. Mas o Joaquim Manuel de Macedo, homem, e quem foi a nossa primeira romancista? Então, está descoberto, né, o romance Úrsula. Quem é exatamente, né, a sua autora, quem é essa maranhense, a Maria Firmina dos Reis. E aí, com essa descoberta, começa a descobrir também outras produções da Maria Firmina dos Reis, né? E teve um escritor que foi poeta também, pesquisador maranhense, chamado, como diz ali, José Nascimento Moraes Filho. Ele é quem vai trazer mais dados sobre a Maria Firmina dos Reis. E basicamente os dados que se conhecem dela hoje vêm deste José Nascimento Moraes Filho, desse pesquisador aí. Então o que ele vai dizer, ó? Maria Firmina dos Reis, descobrimos-la casualmente em 73, ao procurar nos bolorentos jornais do século XIX, na Biblioteca Benedito Leite, textos natalinos de autores maranhenses para a nossa obra Esperando a Missa do Galo. Então ele vai procurar e vai achar aquilo ali, né? Embora ela participasse ativamente da vida intelectual maranhense, publicando livros ou colaborando quer em jornais e revistas literárias que eram em antologia, Parnaso Maranhense, cujos nomes foram relacionados em nota, sem exceção por Silvio Romero na sua História da Literatura Brasileira, registrado no Cartório Intelectual de Sacramento Blake, o Dicionário Bibliográfico Brasileiro, com surpreendentes informações, quase todas ratificadas por nossa pesquisa, Maria Firmina dos Reis, lida e aplaudida no seu tempo, foi como que por amnésia coletiva totalmente esquecido o nome e a obra. Então agora restava o que? Trazer ela de volta, trazer luz para esse primeiro romance de uma mulher. Por tabela, não é só o primeiro romance da nossa primeira romancista, né, mas é o primeiro romance abolicionista do Brasil. E aí ficava a pergunta, né, num artigo do próprio Horácio de Almeida, quem foi a primeira, digamos, romancista no Brasil, né? Porque a gente tinha um livro de 1850, um romance, da Nísia Floresta, só que ele não é considerado porque ele é um romance inacabado. Alguns chamavam de tradução, mas ele não é uma tradução, né? É dela, só que era para ter feito em 4 volumes, ela termina no 2º volume. É o primeiro romance nacional de uma mulher, mas ele é inacabado. E aí sobrava para quem? Para as aventuras de Diófanes, de 2 anos depois, de 1852, né? Da Teresa Margarida da Silva e Horta. Mas ele não foi escrito no Brasil, foi publicado em Portugal e ainda sob um pseudônimo. E aí foi o primeiro romance brasileiro, né? A primeira romancista, mas não foi a primeira no Brasil, certo? Então, a quem é dado o título de primeiro romance lançado no Brasil por uma mulher é exatamente Úrsula da Maria Firmina dos Reis. Mais pesquisas foram feitas sobre a Maria Firmina, né, pelo José Nascimento Moraes Filho, e ele queria basicamente, né, convencer o Horácio de Almeida, que encontrou o romance Úrsula no sebo do Rio de Janeiro, né, a ceder esse exemplar para publicação. E aí o que fez o Horácio? Enviou uma fotocópia do exemplar de Úrsula, né, para um outro estudioso. E aí depois esse Horácio de Almeida acabou doando esse exemplar, o único, né, digamos, ao governo do estado do Maranhão. E aí a publicação da 2ª edição de Úrsula surge em 75, reparem, 115 anos depois, digamos assim, né, da descoberta dele, né. Então vai ter a 2ª edição agora do romance Úrsula. E claro que os nomes importantes para esse livro vir a público, né, é o Horácio de Almeida, que acabou achando num sebo do Rio de Janeiro, entre 67 e 69, e esse José Nascimento Moraes Filho, que vai fazer as pesquisas e tudo mais. E aí, em 75, então, é publicado o romance Úrsula, só que qual é o detalhe? A edição dele é facsimilar, né, ou seja, ela é preparada pelo Horácio de Almeida, vai ter quase 200 páginas, a editora é a Gráfica Olímpica Editora, e o prólogo da 2ª edição é do Horácio. E aí o que diz ele, né? Quem muito vem trabalhando para perpetuar a sua memória na terra natal é o acadêmico Nascimento Moraes Filho, que não descansa na tarefa de reunir fragmentos para um volume da obra completa da autora, em edição atualizada. Então é a edição facsímile aí, né? Bom, e aí, o que vai acontecer, né? Curiosamente, a
a resenha da edição de 75 da Úrsula, né, ela vai trazer também uma crítica, e uma crítica também com detalhes positivos, mas também negativos, né? Repare o texto. Vai dizer, os horizontes que exercem a ação do livro, tá. No mais, carece, ou seja, qual é o problema do livro? Carece o romance de outros requisitos, como o colorido das descrições, a fixação dos costumes, a espontaneidade do estilo coloquial. Ou seja, faltou uma descrição melhor, os costumes do interior faltou, e principalmente a linguagem mais coloquial. Porque o que ele vai dizer? Com relação ao coloquial, predomina o tratamento de voz entre todos os personagens, até mesmo os mais humildes, os escravos, que não claudicam nas formas verbais, ou seja, aquela ideia de variação linguística. O advogado Tancredo tem o mesmo português no vós, por exemplo, que o Túrio, que é um escravo. Ou seja, como diz ali, os escravos não claudicam nas formas verbais, eles não derrapam nas formas verbais. Todos eles falam o mesmo português padrão e padrão alto, né, no vós. Ou seja, vai falando então dos problemas, vai dizer, né, da questão toda das vítimas do amor, mata um a um todos os personagens antes do tempo, as cenas de amor e de ódio que no livro se sucedem acontecem sem qualquer preparação psicológica, ou seja, a questão dos personagens planos, né, só que a ideia toda, né, enfim, de produzir o primeiro romance no Brasil como pioneiro da seara feminina. Então aqui essa questão toda bonita aí, né, do Horácio de Almeida. E aí nós temos o período agora de divulgação nacional, entre 75 e 78, né, do lançamento do Úrsula, muitas homenagens, vai ter alguns anúncios, resenhas, mas logo depois, a partir de 79, a gente entra em mais um período de obscuridade do romance Úrsula, que vai seguir até 1985. E por que isso? Primeiro, a edição é facsímile, ou seja, integral, reproduz igual o texto dela lá de 1860, em português antigo, português arcaico, né, numa época em que já tinha Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, autores urbanos, coloquiais, enfim, a linguagem não tinha, já tinha passado por uma semana de arte moderna há muito tempo, né? Então, também o livro não teve uma grande propaganda da editora editorial, termina a edição, se esgota, não tem uma segunda edição da nova edição, digamos assim, né? Não tem hoje em dia os sebos e tudo mais, aqueles sebos que a gente entra hoje no Mercado Livre, OLX, estante virtual, sebos online, né? E também não houve nenhuma reedição da Úrsula. Então entra de novo num período totalmente de obscuridade o romance Úrsula. Bom, e aí quem é que vai dar luz de novo para ele, né? É uma professora chamada Luísa Lobo, romancista, pesquisadora. Ali por volta de 1986, ela vai abraçar a Maria Firmina dos Reis e vai conseguir o lançamento da terceira edição em 1988. E é um ano muito importante, né, porque é o ano do centenário da abolição da escravatura. A Maria Firmina, autora negra, né, que tem um livro abolicionista, certo? E aí vem a primeira edição, digamos, em 88, a edição atualizada da Úrsula, ou seja, com português, enfim, passado dentro da ideia do português contemporâneo, português da época, né, as correções todas do português de 1988. Bom, e aí teve o norte-americano Charles Martin, né, que era um intelectual negro, né, que fez a introdução. E o que ele diz ali? O romance Úrsula mostra como os escravos buscavam a estima de seus donos, como a gente vê, né, ali a própria... o Túlio, a Susana, né, e tinham seus próprios padrões de comparação, os quais derivavam do passado africano. Raramente os livros do século XIX trataram da mulher senão como procriadoras ou amantes. É bastante surpreendente que Maria Firmina dos Reis descreva a relação entre marido e mulher como despótica e tirânica, ou seja, aquela relação também muito importante dos pais do Tancredo, né? Isso aqui é a terceira edição, então olha a capa aí. Bom, e depois de 1988... nós temos o desenvolvimento de estudos sobre a Maria Firmina, sai a quarta edição em 2004, e de lá para cá, enfim, já é obra de domínio público, né? Vem sendo tema de teses, de dissertações, está incluída em leituras obrigatórias aqui da URGS, e em 2017 teve a primeira edição digital e gratuita, digamos, do romance Úrsula. Então isso aqui é um pouquinho, né, de curiosidade sobre essa história do romance Úrsula.